Imagine descobrir, ao voltar para casa doente, que a pessoa que você ama e confia está escondendo um segredo devastador. Jim Burks, um homem aparentemente feliz e bem casado, teve sua vida virada de cabeça para baixo quando encontrou evidências da traição de sua esposa. O que se seguiu foi uma série de eventos surpreendentes e dolorosos, revelando não apenas o caso de Carol, mas também a determinação de Jim em não deixar a traição impune. Prepare-se para uma jornada de descobertas chocantes, reviravoltas emocionais e uma busca por justiça que desafiará tudo o que você acha que sabe sobre confiança e traição. Meu nome é Jim Burks, e eu tenho 33 anos. Tenho 1,82 de altura e peso cerca de 86 quilos, não gordo, mas poderia perder alguns quilos. Muitos cheeseburgers e pizzas no almoço. Se você perguntasse à minha esposa, ela diria que é por causa da cerveja que eu adoro beber. Tenho cabelo loiro arenoso e sempre me considerei bastante atraente. Tive várias namoradas na faculdade, mas tudo isso parou quando conheci minha futura esposa enquanto estava no penúltimo ano da faculdade. Namoramos exclusivamente até eu fazer o pedido, e 6 meses depois ela se tornou a Sra. Burks. O nome da minha adorável esposa é Carol, e ela tem a mesma idade que eu, 33 anos. Ela tem 1,67 de altura e pesa cerca de 54 quilos. Acho ela deslumbrante. Ela teve vários pretendentes na faculdade e nunca lhe faltou atenção masculina. Ela ilumina qualquer sala instantaneamente e irradia energia. Sua personalidade vibrante é admirada por todos. Eu achava que éramos o par perfeito. Gostamos do nosso tempo juntos. No entanto, o único problema é que não nos vemos o suficiente para ter todo o tempo que precisamos. Sou analista de sistemas em uma grande empresa, enquanto Carol é enfermeira registrada na ala ortopédica de um grande hospital em Dallas. Eu geralmente trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana, embora alguns dias eu tenha que ficar até tarde se estiver trabalhando em um problema difícil ou com prazo apertado. Por causa dos nossos horários de trabalho, realmente só nos vemos nos fins de semana. Quando Carol trabalha no turno diurno, nos vemos à noite, mas ela está sempre tão exausta que vai para a cama às 9, logo após chegar em casa. Tentamos compensar nossa falta de sexo nos fins de semana. Muitas vezes discutimos fantasias e ambos concordamos que fantasias devem permanecer apenas isso, fantasias. Carol era tudo o que eu precisava, e ela me garantiu que eu era o amor da vida dela. Não tenho tolerância para traidores, e ela conhece meus sentimentos sobre infidelidade. Simplificando, eu não a toleraria. Carol trabalha 4 dias de 12 horas por semana, de segunda a quinta, e alterna os turnos a cada 4 semanas. O turno geralmente é das 7 às 7, seja durante o dia ou à noite. Há também um período de transição, que, desde que ela começou na ortopedia, leva cerca de 1 hora. Então, com a viagem para casa, ela geralmente chega por volta das 8h30, tanto de manhã quanto à noite. Pedi nos últimos 2 anos para ela conseguir um emprego diurno, mas ela gosta do que faz e não queria mudar de emprego. Então, apenas lidamos com seus horários inconvenientes. Quando nos casamos, ambos tínhamos empréstimos estudantis e concordamos que eles deveriam ser pagos antes de começarmos uma família. Quando os empréstimos foram pagos, decidimos adiar ter filhos até estarmos confortavelmente estabelecidos em uma casa e um bairro agradáveis. 2 anos atrás, alcançamos esse objetivo e concordamos que era o momento certo para Carol engravidar. Exceto que ela não engravidou. Era segunda-feira, e eu saí do trabalho cedo achando que estava pegando uma gripe. Mandei uma mensagem para minha esposa para dizer que estava indo para casa doente, e ela respondeu para eu tomar alguns remédios para a gripe. Perguntei a ela quais remédios e onde eu poderia encontrá-los. Ela respondeu Tamiflu, e estava em um recipiente de remédios na segunda gaveta sob sua penteadeira no nosso banheiro. Apenas respondi, ok, e fui para casa. Ao chegar em casa, fui ao nosso banheiro principal para procurar os remédios dela e encontrei outra coisa. Procurei na gaveta que ela indicou e não encontrei nada que dissesse Tamiflu. Abri a gaveta de cima e, no fundo, encontrei os remédios para a gripe e também encontrei um pacote de pílulas anticoncepcionais. Ela já havia tomado a marcada para hoje. Fiquei totalmente chocado. Ela me prometeu que havia parado de tomar a pílula há mais de 2 anos. Estávamos tentando, sem sucesso, ter um bebê nos últimos 2 anos. Minha esposa apenas dizia que não tivemos sorte com nossos horários de trabalho e que, mais cedo ou mais tarde, nossos horários coincidiriam com seu período fértil. Nesta primavera passada, decidi que já era o suficiente e fomos ambos testados. Após inúmeros exames, nosso médico declarou que não havia nada de errado com nenhum de nós. Olhei para o pacote de pílulas e me perguntei se era apenas um pacote antigo, mas percebi que os dias em que as pílulas foram tomadas correspondiam ao mês. A pílula correta para hoje já havia sido tomada. Hoje era segunda-feira, dia 17, e 17 pílulas haviam sido tomadas, incluindo a de hoje. A data de validade era daqui a 3 anos, então elas devem ter sido reabastecidas recentemente. Simultaneamente, vários cenários diferentes passaram pela minha mente. Será que Carol realmente queria uma família? Ela estava tendo algum tipo de caso clandestino? Havia algum problema de saúde com ela do qual eu não estava ciente? Por que ela estava mentindo para mim? Nossos corpos não estavam ficando mais jovens, e quanto mais adiássemos ter uma família, mais difícil seria. Como eu abordaria? Tomei o Tamiflu e fui para a cama. A próxima coisa que eu sabia, Carol estava me sacudindo para acordar, perguntando como eu estava me sentindo e se eu precisava de algo.
Eu disse a ela que estava me sentindo melhor e que não precisava de nada. Eu estava realmente magoado por ela não estar compartilhando algo comigo, mas não disse nada. Eu a observei enquanto ela obviamente pensava que eu havia desmaiado novamente. Ela se despiu para tomar um banho e notei que partes do corpo dela pareciam vermelhas. De repente, entendi, ela deve estar tendo um caso depois da transição antes de vir para casa. Quando ela trabalhava em uma ala diferente, a transição demorava menos de 10 minutos. Por que agora demorava 1 hora? Ela não fechou a porta do banheiro, e eu me movi para onde poderia ver seu reflexo em um espelho de corpo inteiro no banheiro. Achei que ela demorava um tempo incrivelmente longo para se limpar. Isso era comum? Eu não tinha ideia, pois na verdade nunca havia observado antes. Carol havia se despido em nosso quarto e suas roupas estavam onde ela as deixou. Peguei suas calcinhas, e sim, elas ainda estavam úmidas. Coloquei suas calcinhas de volta debaixo de seus uniformes e voltei para a cama. Eu estava com uma raiva indescritível. Até aquele momento da minha vida, pensei que tudo era perfeito. Agora eu não tinha tanta certeza. Ao meu redor, Carol agia como esposa perfeita. No entanto, percebi que deve haver um lado dela que eu desconhecia. Eu precisava de mais informações. Ela voltou ao quarto após o banho e se deitou na cama comigo. Eu nunca estava na cama a essa hora da noite. Carol nem fez um esforço para me abraçar ou me confortar, mas ficou no lado dela. Ela já tinha ido embora antes de eu me levantar na manhã seguinte. Liguei no trabalho dizendo que estava com gripe. Eu tinha uma tonelada de licenças médicas e precisava de tempo para descobrir o que fazer. Um dos meus melhores amigos da faculdade havia se tornado advogado, então liguei para ele pedindo conselhos. Logo descobri que o Texas é um estado de divórcio sem culpa, e como não tínhamos filhos, só precisávamos dividir nossos bens 50-50. A maior coisa era nossa casa, que havia acumulado algum valor e teria que ser vendida, com os lucros divididos. Meu amigo concordou em me representar se eu decidisse entrar com o processo. Ele garantiu que seria um caso fácil. Naquela noite, às 7, estacionei perto do carro de Carol para segui-la. Ambos temos iPhones, e verifiquei a localização dela com meu aplicativo Encontre meu fone e vi que ela ainda estava na ala ortopédica. Depois de 10 minutos, pude perceber que ela estava em movimento. Liguei para a ortopedia, pedindo para falar com ela, mas fui informado de que seu turno havia terminado e ela tinha saído para o dia. Percebi que ela estava mentindo sobre o período de transição, que realmente demorava apenas 10 minutos ou menos. Continuei observando o aplicativo no meu telefone e percebi que o ponto azul havia parado em uma área que eu não conhecia, mas ainda dentro do complexo hospitalar. Saí do carro e decidi localizar o telefone dela. Isso não foi tão fácil quanto parece. Encontrei a localização, mas não o andar certo. Finalmente, depois de pelo menos 30 minutos, me encontrei fora de um dos quartos usados pelos médicos para descansos quando trabalham longos turnos. Eu podia ouvir sons de relações sexuais lá dentro. Precisava me esconder para ver quem saía do quarto e consegui encontrar um armário de zelador aberto a cerca de 15 metros de distância. Cerca de 20 minutos depois, Carol saiu do quarto e caminhou em direção ao estacionamento. Alguns minutos depois, um homem saiu e, enquanto trancava a porta, eu me aproximei dele e pedi direções, que ele gentilmente forneceu. Ele era vários centímetros mais alto do que eu e parecia um deus grego. Olhei para o crachá dele e vi seu nome em Dr. David Baker. Eu precisava de um plano. Liguei para meu chefe em casa e expliquei que, sim, eu estava com gripe, mas um problema familiar urgente havia surgido e eu precisava tirar um tempo pessoal para lidar com isso. Ele entendeu, já que ele próprio havia passado por um divórcio complicado no ano anterior. Ele disse para eu tirar todo o tempo que precisasse, mas mantê-lo informado para que ele pudesse me cobrir. Depois liguei para meu amigo advogado, Bruce, e disse a ele que queria que Carol fosse notificada assim que saísse depois do sexo na noite de quinta-feira. Ele disse que poderia arranjar isso e perguntou se poderia ajudar com mais alguma coisa. Eu não sabia o que mais precisava fazer, então ele sugeriu dividir nosso dinheiro e cancelar os cartões de crédito. Eu tinha algum plano depois de deixá-la? Eu tinha um lugar para ir? Eu estava tentando lidar com as coisas conforme surgiam, e admiti que não tinha pensado tão longe. Ele me disse para ir ao escritório dele na manhã seguinte. Bruce já tinha feito isso várias vezes e tinha uma lista de coisas para eu fazer. Ele até tinha uma lista de hotéis com tarifas semanais razoáveis. Eu tinha várias coisas para fazer, começando por contatar uma empresa de mudanças para agendar uma pequena mudança na manhã seguinte. Planejava apenas colocar minhas coisas em um depósito até resolver um lugar mais permanente para morar. A próxima parada foi o banco, onde retirei 50% de todas as nossas contas e cancelei nossos cartões de crédito. Reabri contas apenas em meu nome e pedi novos cartões de crédito. Em seguida, liguei e cancelei o celular dela, com efeito a partir da meia-noite, após ser notificada. Naquela noite, eu estava na minha sala de informática salvando arquivos que poderia precisar nas próximas semanas, quando Carol chegou em casa pontualmente às 8h30. Trocamos cumprimentos, depois ela foi tomar banho e dormir. Também fui para a cama cedo, bem, cedo para mim, pois tinha um dia agitado pela frente. Carol nunca reconheceu minha entrada na cama. Eu tinha totalmente perdido como ela se tornará fria. Na manhã seguinte, Carol saiu de casa cedo, e os carregadores de móveis chegaram pontualmente às 8. Eu tinha uma lista de coisas para levar comigo e etiquetas em tudo que seria embalado.
Meu carro estava carregado com malas e equipamentos de informática que precisaria para o trabalho. Quando os carregadores terminaram ao meio-dia, saí e comprei uma única rosa preta. Porque simboliza morte e passagem, também indica uma grande mudança ou agitação no futuro. Nesse sentido, a rosa preta também significa a morte de velhos hábitos e da velha ordem. Neste caso, significava a morte do nosso casamento. Coloquei a rosa no centro da nossa mesa de cozinha e escrevi uma pequena nota. Carol, se você se lembra, na segunda-feira, liguei para dizer que estava doente e indo para casa. Você me disse para tomar Tamiflu e onde encontrá-lo. No entanto, não estava na segunda gaveta do seu armário. Estava na gaveta de cima ao lado das suas pílulas anticoncepcionais. De repente, várias peças de um grande quebra-cabeça se encaixaram. Você nem estava tentando ter um bebê porque estava tendo um caso de 2 anos com um médico no trabalho. Acho que seu caso com o Dr. David Baker era mais importante do que nosso casamento. Percebo que isso está acontecendo desde que você foi transferida para a ortopedia. Tantas mentiras, como pôde? Eu pensava que tínhamos um ótimo casamento e confiávamos completamente um no outro. Achava que você me amava, e agora você quebrou meu coração. Certamente você sabia que quando, e não se, eu descobrisse, nosso casamento acabaria. Adivinha? O Texas é um estado sem culpa, então não preciso de provas da sua infidelidade, que, aliás, teria sido muito fácil de obter. Dividi nossas contas e peguei as coisas que queria da casa. Descobriu que seu celular e cartões de crédito podem não funcionar? A propósito, encontre um lugar para se mudar, pois vou listar a casa em 60 dias e qualquer coisa deixada dentro será doada. Agora você é livre para fazer o que quiser. Aposto que o médico é casado e tem uma família, não é? Você deve perceber que a esposa dele vai descobrir. O que o hospital dirá? Lembra-se de eu dizer que não toleraria infidelidade? Estou apenas preparando você para o que pode acontecer no futuro. Não mais seu marido, Jim. PS aqui está minha aliança de casamento. Não tenho mais uso para ela. Deixei o papel com o anel e a rosa em cima da mesa e saí de casa. Atualização final. Fiz o check-in em um dos hotéis com tarifa semanal e esperei. Carol foi notificada por um delegado de xerife de folga que trabalhava para Frank em seu tempo livre. Sua especialidade era entregar documentos. Aparentemente, ela ficou histérica e desmaiou. O médico teve que sair do quarto de cueca para atendê-la. Ela ligou cerca de 1 hora depois, furiosa e querendo saber por que eu estava servindo-a com uma ação de divórcio. Perguntei por que ela faria uma pergunta tão estúpida. Disse a ela que estava me traindo desde que foi para a ortopedia, há mais de 2 anos. Ela perguntou quando descobri seu caso, e eu disse que na segunda-feira passada, quando procurava Tamiflu encontrei suas pílulas anticoncepcionais. Ouvi seu suspiro pelo telefone. Depois disso, foi fácil descobrir tudo. Desconectei a ligação. Aparentemente, ela não havia lido minha carta. Não dormi muito, mas decidi ir trabalhar no dia seguinte. Encontrei uma montanha de trabalho acumulado. Não tinha para onde ir nem ninguém para quem voltar para casa, então comecei a trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. Bruce e eu conversávamos frequentemente, e um dia perguntei a ele se o médico era casado e, em caso afirmativo, se havia uma maneira de informar a esposa. Ele disse que iria verificar. Carol estava contestando a ação de divórcio. Eu não a tinha visto ou ouvido, mas seu advogado estava em contato com Bruce. A data da audiência estava se aproximando, e me encontrei na mesma sala que ela, embora ela não quisesse me olhar. Eu vestia um terno com uma rosa preta na lapela. O juiz não era amigável e detestava casos de divórcio. Carol queria que fossemos para aconselhamento, e Bruce perguntou qual era o objetivo disso, já que ela estava tendo um longo caso contínuo. Eu disse diretamente ao juiz que não participaria de nenhum aconselhamento ordenado pelo tribunal. Não me importava se ele me colocasse na prisão. Para mim, minha esposa era uma mentirosa, traiçoeira, enganadora e eu não queria nem estar na mesma sala que ela. Disse ao juiz que não tinha feito nada de errado e que foi Carol quem quebrou nossos votos de casamento, resultando na ação de divórcio. Envie-a para aconselhamento, pois ela é quem precisa, eu disse. Fui rapidamente considerado em desacato ao tribunal e multado. Eu não me importei. Estava furioso, e Bruce teve que me tirar do tribunal antes que eu dissesse algo que me colocaria atrás das grades. Ele me lembrou que era apenas uma audiência. Pedi a Bruce para descobrir se Carol ainda estava vendo o médico. Eu queria fazer algum dano sério. Bruce contratou um investigador particular que instalou uma câmera de vídeo nos quartos de descanso do médico e os filmou depois do trabalho. Ela também foi flagrada falando mal de mim no áudio. Havia beijos e toques, eles eram apenas parceiros de transa. Perguntei a Bruce se o hospital poderia ser responsabilizado agora que tínhamos evidências em vídeo. Ele não achava que pudéssemos usar o vídeo no tribunal, mas certamente o vídeo, se vazado de uma fonte anônima, traria descrédito ao hospital e geraria publicidade indesejada. Ele me aconselhou a esperar até o divórcio ser finalizado e depois enviar o vídeo para os administradores do hospital, a esposa do médico e nossos amigos e familiares. Ele deu um bom conselho, porque se ela fosse demitida antes do divórcio ser finalizado, eu teria que pagar pensão alimentícia. Eu certamente não queria fazer isso. Finalmente chegou o dia do divórcio, e o juiz decidiu a favor do divórcio sem aconselhamento.
Ele disse que já havia muito ressentimento e que sentia que nosso casamento era irreparável, então o divórcio foi concedido. No dia seguinte, o vídeo vazou de uma fonte anônima totalmente desconectada de mim. A situação se espalhou rapidamente. Carol me ligou e perguntou por que eu fiz aquilo. Eu disse que não havia provas de que eu vazei o vídeo, no entanto, gostaria de agradecer a quem o fez. Também lembrei a ela que eu não toleraria ser traído, e ela fez isso na minha cara e até continuou depois que eu entrei com o pedido de divórcio. Ela destruiu 2 casamentos. Disse que talvez coisas piores estivessem por vir, e ela perguntou como poderia piorar. No dia seguinte, piorou quando nossa família e amigos reagiram ao vídeo. Todos ficaram do meu lado, e ninguém tinha boas palavras para Carol. Todos pensavam que tínhamos um casamento perfeito. Isso foi há 3 anos, e não vi ou ouvi falar de Carol desde então. Ela traiu e se queimou feio. Casei-me novamente com uma mulher adorável, e temos uma filha de 1 ano. Minha nova esposa quer uma família grande e planeja ser uma dona de casa. Isso é o que eu sempre quis. Epílogo. Se você está se perguntando o que aconteceu com Carol e David, bem, eles tiveram uma vida difícil. Carol tentou falar comigo por quase 1 ano. Não tenho certeza do porquê. Eu não dei a ela nenhuma oportunidade de reconciliação. Tanto David quanto Carol foram demitidos de forma desonrosa. A esposa de David então entrou com um pedido de divórcio. Carol poderia ter lidado com isso, mas depois que enviei o vídeo para nossos amigos e familiares, foi o golpe final para ela. Ela começou a considerar se mudar de Dallas para recomeçar. Se Carol não tivesse tentado contestar o divórcio, talvez não tivesse perdido o emprego. Carol não queria o divórcio, então pediu aconselhamento, mas eu fiquei muito bravo e ela perdeu o controle no tribunal. Seu segundo erro foi continuar a ver David e ter relações sexuais. Fui muito esperto ao esperar até nosso divórcio ser finalizado antes de enviar o vídeo. Se eu tivesse enviado o vídeo antes do nosso divórcio e ela fosse demitida, teria que pagar pensão alimentícia. Finalmente, Carol, sentindo-se totalmente envergonhada e humilhada, mudou-se para Oklahoma City e encontrou um emprego como enfermeira em um consultório médico. Talvez ela esteja tentando reconstruir sua vida, e espero que tenha aprendido a lição. O que você achou dessa história? Esse marido tomou atitudes certas? Deixe a sua opinião nos comentários que eu gostaria muito de saber. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Obrigado por acompanhar até aqui.